Todo mundo achou que Davi surtou, que ele enlouqueceu, que foi só mais um menino problemático reagindo à pressão. Mas ninguém perguntou por que ele fez o que fez. Ou melhor, por quem. Naquela escola, o silêncio era a única forma de sobreviver. Antes de continuarmos, não esqueça de conferir se já é inscrito no canal. Naquela manhã, o céu parecia hesitar entre o cinza e o azul, como se a própria natureza não soubesse em qual lado da história queria estar. A cidade acordava lenta, com seus sons de motores velhos, buzinas impacientes e passos apressados nas calçadas estreitas. Davi Santiago caminhava com a mochila nas costas, olhando para o chão rachado do asfalto, como quem tenta não ver o que sabe que vai doer. Ele segurava a mão da irmã com força, não com violência, mas com um cuidado silencioso, quase desesperado, como se ela fosse a última coisa do mundo que ainda podia segurar sem que lhe escapasse pelos dedos. Lara, 10 anos, aparelho auditivo nos 2 ouvidos, olhos grandes demais para um corpo tão miúdo, acompanhava o irmão com passos curtos e resignados. Ela não falava muito. Não porque não quisesse, mas porque aprendera desde cedo que quando falava poucos escutavam. O Colégio Santa Margarida aparecia imponente no topo de uma pequena colina. Suas paredes brancas e grades azuis davam a impressão de pureza e ordem. Mas por trás daquele verniz de excelência e disciplina se escondia um sistema onde as aparências eram mais importantes do que a verdade. Era uma escola de elite, onde os nomes de família pesavam mais que boletins, e o bom comportamento era moeda para manter privilégios. Ali, Davi era um estranho, não pela cor da pele ou pela roupa mais simples, mas por algo ainda mais incômodo. Ele era calado, e os calados sempre incomodam, porque não entregam o que os outros esperam, e ninguém sabia o que se passava por trás dos olhos fundos daquele menino. Na sala de aula do 8 no ano B, as cadeiras estavam dispostas em fileiras rígidas, como soldados prontos para mais uma batalha diária de provas, trabalhos e humilhações veladas. Davi sentava na terceira carteira da fileira do meio, sozinho, sempre sozinho. O lugar ao lado era oficialmente dele, mas há meses ninguém se sentava ali. Depois de um incidente com um aluno popular que o empurrou no refeitório e ele simplesmente não reagiu, os outros decidiram que ele era esquisito. E esquisitice, naquela escola, era um crime silencioso, punido com o isolamento. Ainda assim, ele continuava ali. Chegava cedo, lia livros velhos emprestados da biblioteca e evitava o olhar do professor Ederson, o único adulto que o fazia estremecer sem precisar dizer uma palavra. O professor Ederson era amado pelos pais e temido pelos alunos. Jovem, bonito, sempre bem vestido, tinha a habilidade de encantar em reuniões de pais e professores, usando frases feitas sobre formar caráter e educar para o futuro. Mas dentro da sala, sua postura mudava. A voz mansa se tornava cortante, os olhos impiedosos. Ele sabia identificar os frágeis, escolhia suas vítimas com precisão cirúrgica, fazia perguntas difíceis apenas para quem sabia que não saberia responder. Ridicularizava sorrisos tímidos, corrigia gaguejos com sarcasmo e dizia com a voz doce e cínica que era para o bem deles. Caio Mendes, por exemplo, já aprendera a sorrir, mesmo quando era chamado de preguiçoso na frente da turma. Sorria, engolia em seco e continuava. Davi observava tudo, sempre. Naquela semana, algo estava diferente. O silêncio de Davi, antes apenas um escudo, tornara-se um peso em seus ombros. Havia uma raiva que crescia devagar, como ferrugem em portão fechado. E essa raiva não era contra o professor, nem contra os colegas. Era contra si mesmo. Porque ele sabia o que tinha acontecido com Caio, sabia do que Lara havia lhe contado, sem usar palavras, apenas gestos e lágrimas. Sabia do que vira, por acidente, numa tarde vazia no corredor dos fundos, quando Lara, encolhida atrás da cortina da sala de teatro, tremia como uma folha. E sabia que ninguém jamais acreditaria neles. A mãe de Davi, Adriana, era uma mulher marcada pelo cansaço. Trabalhava como auxiliar de limpeza em 2 lugares diferentes e chegava em casa com os pés sangrando.
Ainda assim, tentava sorrir para os filhos. Tentava manter a casa funcionando, a comida na mesa e os boletos pagos. O pai deles morrera há 3 anos, atropelado quando voltava a pé do trabalho noturno. Davi se lembrava do enterro como se fosse um filme mudo. Todos choravam, mas ele só escutava o som do vento e da terra caindo no caixão. Desde então, ele se tornara o homem da casa. E um homem, segundo o pai, protegia os seus, mesmo que ninguém soubesse. Na escola, a semana começou com um bilhete anônimo deixado no armário do Caio. Você não é homem. Nem para contar você serve. Davi o viu encontrar o bilhete. Viu os olhos dele se encherem de lágrimas e a mão tremer, mas Caio apenas rasgou o papel, jogou fora e entrou na sala. Davi o seguiu, mas algo dentro dele começou a rachar. A injustiça era um monstro que se alimentava do silêncio, e ele já estava farto de alimentar monstros. Era questão de tempo até tudo transbordar, e transbordou. Na quinta-feira, depois da última aula, quando os corredores estavam quase vazios, Davi viu Ederson encurralando Caio próximo ao bebedouro. O professor falava baixo, mas com os dentes cerrados. Caio apenas abaixava a cabeça. Então Ederson colocou a mão no ombro do menino, apertando com força. Foi nesse momento que Davi se moveu. Não pensou, apenas agiu. Correu até o professor e o empurrou contra a parede. Foi um impacto seco. Os livros caíram, um vidro rachou, e o silêncio virou grito. A direção agiu rápido. Chamaram a mãe de Davi. Fizeram questão de dizer que aquele comportamento era inaceitável, que a escola não podia tolerar agressões, que, independentemente das circunstâncias, aquilo era quebra de conduta. A diretora, Dona Carmen, olhava para Davi como se ele fosse uma falha no sistema. Um erro. Algo a ser removido antes que contaminasse o resto. Davi apenas ouvia. Não disse uma palavra. Seus olhos estavam fixos na parede, como se estivesse vendo outra cena. Outra dor. Lara foi chamada. Sentou-se ao lado da mãe, com o desenho nas mãos. Um desenho tosco, feito com giz de cera. Mas quem olhasse com atenção veria 2 figuras pequenas, uma delas com um aparelho auditivo escondida atrás de uma cortina, e outra, maior, com um rosto raivoso. Ao fundo, uma cadeira caída e algo que parecia uma sombra enorme. A diretora nem olhou o desenho. Disse que não era momento para distrações. Davi foi expulso formalmente na sexta-feira de manhã. A mãe chorou, implorou, tentou explicar que havia algo mais. Mas não houve espaço para explicações. A escola precisava manter o padrão. E, como sempre, o silêncio foi mais forte do que a verdade. Saíram pelos fundos, para evitar constrangimentos. Lara apertava a mão do irmão com força, como se soubesse que ele acabara de perder algo que nunca mais voltaria. A notícia se espalhou rápido. Nas redes sociais dos alunos começaram os memes. O psicopata do 8B. Finalmente surtou. Já vai tarde. Ninguém quis saber o porquê. Ninguém quis perguntar. Era mais fácil rir do que encarar a possibilidade de que o queridinho dos pais, o professor simpático, pudesse esconder algo podre debaixo da pele impecável. Em casa, o silêncio virou presença constante. A mãe andava de um lado para o outro sem saber o que fazer. Pensava em transferir os filhos, mas não havia outra escola perto. Os vizinhos começaram a cochichar. Davi trancou-se no quarto e Lara passou a desenhar compulsivamente. Sempre a mesma cena. O corredor, a cortina, as mãos grandes, o silêncio. Caio não apareceu mais na escola. Disseram que estava doente. Outros diziam que os pais tinham descoberto algo e o retiraram de lá. Mas nada foi confirmado. Era como se ele tivesse desaparecido. Davi começou a escrever. Pegava cadernos velhos e anotava tudo. Cada palavra dita, cada gesto, cada noite em que Lara acordava chorando. Sabia que um dia precisaria mostrar aquilo para alguém, mas ainda não era a hora. Na última cena daquela semana, Lara entrou no quarto do irmão sem bater. Sentou-se ao lado da cama e entregou a ele um papel dobrado. Era um desenho. Mas dessa vez havia uma frase escrita com letras tremidas. Você me salvou, eu nunca vou esquecer. Davi chorou pela primeira vez em meses e soube naquele instante que mesmo que o mundo inteiro o odiasse,
Alguém sabia a verdade. A casa de paredes descascadas, com cheiro de mofo nas beiradas e cortinas desbotadas pelo sol, parecia ainda menor naquela semana. Os dias arrastavam-se entre a tensão calada de Adriana e os passos silenciosos de Davi, que já não saía do quarto nem para comer. A expulsão havia gerado mais do que apenas vergonha. Ela trouxe o peso de um fracasso que Adriana não sabia nomear. Sentia-se culpada por trabalhar demais, por não ter estado mais presente, por talvez ter ignorado sinais que estavam ali, bem diante dos olhos. Mas o mais doloroso era não saber o que, de fato, tinha acontecido. Davi não falava. Lara desenhava. E o mundo continuava exigindo respostas. O telefone tocava insistentemente e ela deixou de atender. Primeiro eram as mães de outros alunos, as que antes a tratavam com um mínimo de cordialidade nos corredores da escola. Agora ligavam para saber se ela precisava de ajuda. Mas era ajuda com gosto de julgamento. Depois vieram as ligações da escola, querendo que ela assinasse documentos para encerrar oficialmente a matrícula. E, por fim, o silêncio. O tipo de silêncio que antecede o esquecimento, a exclusão social de uma mãe considerada incapaz de controlar o próprio filho. Adriana chorava no banho, onde ninguém via. No resto do dia, ela era a rocha que mantinha a estrutura de pé, mesmo que já estivesse trincada por dentro. Davi passava horas sentado na beira da cama, encarando a parede descascada. Tinha um velho caderno de capa preta, onde rabiscava frases soltas, desenhos abstratos, pequenos mapas de memória. Era a única forma que encontrara de manter a mente ancorada à realidade. Queria esquecer o rosto de Ederson, as mãos dele apertando o ombro de Caio, o olhar vazio da diretora, a forma como todos se afastaram dele como se fosse contagioso. Mas não conseguia. E mais do que tudo, queria esquecer o medo nos olhos de Lara. Um medo que ele conhecia bem, porque já o vira refletido nos próprios olhos anos atrás, quando perdeu o pai. Lara, por sua vez, começou a dormir com a porta entreaberta. Quando pequena, tinha medo do escuro, mas superou com o tempo. Agora, o medo voltava com outra forma, a de mãos grandes e palavras duras. Ela não entendia completamente tudo o que acontecia ao seu redor, mas sentia. Sentia que o irmão a protegia. Sentia que algo ruim tinha acontecido. E mais do que tudo, sentia que, por alguma razão, ela era parte daquilo. Dedicava-se aos desenhos como se fossem a única linguagem possível. Seu caderno estava quase cheio. Figuras com olhos vazios, corredores compridos, sombras sem rosto. Quando mostrava para a mãe, Adriana dizia: "Que lindo, filha!" Mas seus olhos se enchiam de uma angústia muda, como se soubesse que aquelas imagens estavam dizendo o que ela se recusava a ouvir. Do outro lado da cidade, Caio vivia trancado no quarto, sem conseguir dormir direito. Os pais não sabiam o que fazer. O menino não falava sobre o que o abalava, mas tinham recebido um recado da escola, dizendo que ele estava afetado pelo incidente com o colega. Chamaram-no de sensível demais, emocionalmente instável, e recomendaram apoio psicológico. O pai de Caio era rígido, pouco compreensivo, e dizia que o filho estava apenas fazendo drama. Mas a mãe notava o tremor nas mãos, os pesadelos à noite, os silêncios carregados de coisas que não conseguiam sair pela boca. Um dia, Caio escreveu num papel: "Davi me protegeu." Foi a única coisa que conseguiu dizer. Enquanto isso, no colégio Santa Margarida, tudo foi varrido para debaixo do tapete. A sala de professores sussurrava em vez de falar. Alguns achavam que Davi era mesmo problemático. Outros, mais atentos, lembravam que nunca houve uma queixa real contra ele antes. A diretora determinou que o caso fosse encerrado com a expulsão, e ninguém mais tocou no assunto. Professor Ederson retornou às aulas como se nada tivesse acontecido, com um curativo no braço e um leve sorriso nos lábios. Era um artista da normalidade. Seu domínio era tão eficiente que os alunos temiam questionar, e os que sabiam demais mantinham-se calados. Mas algo mudou. Pequenas coisas começaram a acontecer. Alguém escreveu "monstro" na porta da sala dos professores com tinta preta. Um bilhete anônimo apareceu na lixeira do banheiro masculino.
Ele também me machucou. A direção tratou de apagar, de limpar, de fingir, mas o medo começava a perder terreno para a indignação. E a ausência de Davi era sentida de forma diferente por alguns alunos, especialmente por um grupo pequeno, formado por aqueles que, por trás dos sorrisos falsos, sabiam que algo estava errado naquela escola há muito tempo. Um deles era Júlia, da turma do 9º ano. Sempre foi considerada rebelde, por questionar professores, contestar regras e usar batom escuro mesmo com as proibições do uniforme. Mas Júlia observava mais do que falava. E ela vira meses antes como Ederson tratava os alunos mais frágeis. Vira Davi ajudando Caio a recolher livros derrubados, dias antes da agressão. Vira Lara sair chorando da sala de teatro com as mãos no ouvido. E, acima de tudo, sentia que havia uma história que não estava sendo contada. Decidiu que ia descobrir. E, se possível, contar ela mesma. Do lado de fora, os dias continuavam a passar. Davi deixou de frequentar os poucos amigos do bairro, evitava sair na rua. Sabia que era o assunto da cidade. Sempre há um prazer mórbido na desgraça alheia, e ele era o novo espetáculo. Mas ele não se importava com isso. O que mais doía era o silêncio de Caio, o sumiço repentino, a ausência. Queria saber se estava bem. Queria saber se havia valido a pena, porque às vezes ele se perguntava se o que fez realmente adiantou, ou se só piorou as coisas para todos. Em uma noite chuvosa, Adriana entrou no quarto de Davi. Sentou-se na beira da cama com o rosto marcado pela exaustão. Ela olhou para o filho por longos segundos antes de finalmente perguntar: "Você está me escondendo alguma coisa?" Davi hesitou. O silêncio entre os dois era espesso, quase físico. Ele respondeu com os olhos baixos: "Mãe, eu não posso contar, porque se eu contar, alguém vai se machucar ainda mais." Adriana não insistiu. Ela entendia. Não totalmente, mas de um jeito instintivo. Abraçou o filho e choraram juntos. Pela primeira vez desde tudo aquilo começar, choraram como se estivessem enterrando algo que ainda estava vivo. No dia seguinte, Lara acordou mais cedo. Desceu as escadas com passos leves, vestiu o uniforme antigo da escola, mesmo sem ter onde ir, e sentou-se à mesa com o caderno de desenhos. Quando Adriana desceu, quase caiu em prantos ao ver a filha assim, mas Lara apenas sorriu e apontou para o desenho do dia. Nele estava Davi segurando um escudo gigante diante dela. Atrás, uma sombra com olhos vermelhos e braços longos. Embaixo, uma legenda escrita com letras tortas: "Ele ficou no lugar onde era para eu estar." Na mesma tarde, Júlia conseguiu acessar o sistema da escola com a senha de um funcionário que confiava nela. Vasculhou arquivos, relatórios, registros de ocorrências e encontrou algo estranho. Caio havia registrado meses antes uma reclamação formal contra Ederson, mas o documento havia sido extraviado. Nenhuma investigação, nenhuma resposta, apenas sumido. Ela fez cópias, salvou tudo em um pendrive e decidiu que não deixaria aquilo morrer ali, não mais. Na periferia do sistema, forças silenciosas começavam a se mover. Davi, com seu caderno, Lara, com seus desenhos, Caio, com sua dor, Júlia, com sua fúria, e Adriana, com seu instinto de mãe. Cada um, de forma fragmentada, começava a formar um mosaico de verdades que, em breve, poderia se tornar impossível de ignorar. Mas ainda faltava uma peça. A peça que ligaria tudo. A peça que estava prestes a se revelar e que mudaria para sempre a história que todos achavam que já sabiam. No início da terceira semana após a expulsão, a cidade já começava a esquecer o nome de Davi Santiago. Como tudo que não serve à narrativa da normalidade, sua história estava sendo apagada em silêncio. Mas nem todos conseguiam esquecê-lo. Para alguns, o vazio que ele deixara na escola não era de presença, era de significado. Havia perguntas não respondidas, olhares desviados nos corredores e uma sensação constante de que algo tinha sido varrido para debaixo de um tapete já inchado de mentiras. Júlia sentia isso em cada esquina do colégio. Sentia nas entrelinhas das conversas entre professores, nas súbitas mudanças de humor do professor Ederson e, principalmente,
na ausência de Caio, que desaparecera sem nenhuma justificativa oficial. Na casa do Santiago, Adriana agora vivia em modo de sobrevivência. Conseguira uma licença não remunerada no trabalho por recomendação médica, após um colapso nervoso leve, que, na verdade, foi só mais uma camada de exaustão se rompendo. Passava os dias tentando organizar papéis, pensar em outra escola, encontrar algum tipo de resposta para o que havia acontecido com seus filhos. Mas tudo era nebuloso. Sentia que Davi carregava um fardo grande demais para a idade. Um segredo que o mantinha acordado à noite e ausente durante o dia. E Lara estava cada vez mais sensível, como se pressentisse que algo prestes a acontecer poderia mudar tudo, para melhor ou pior. Davi, por sua vez, já não escrevia no caderno como antes. Agora, passava as tardes sentado no quintal, observando a planta de jasmim que o pai havia plantado anos antes. Ali ele se permitia lembrar. Lembrava do dia em que encontrou Lara, chorando no corredor da escola, com a blusa rasgada e os olhos arregalados, sem conseguir sequer apontar para o que havia acontecido. Lembrava de como ela tremia quando o professor Ederson passava por perto. Lembrava de como Caio apertava os punhos até os dedos ficarem brancos, sempre que era chamado à mesa do professor. E o pior de tudo, lembrava da própria impotência. Ele sabia e não pôde impedir. Em uma tarde especialmente cinzenta, Júlia finalmente decidiu procurar Adriana. Pegou o endereço com um conhecido e foi até a casa simples do Santiago com o pendrive no bolso e o coração acelerado. Tocou a campainha com hesitação. Foi Davi quem atendeu, e por um momento não reconheceu a menina da escola. Júlia entrou com a permissão da mãe, sentou-se no sofá e, sem rodeios, disse: "Eu sei que você não agrediu o professor à toa, e eu tenho provas de que não foi a primeira vez que ele fez isso." Davi congelou. Os olhos arregalaram-se como se tivessem ouvido algo que não era permitido ser dito em voz alta. Júlia colocou o pendrive na mesa. "Tem um documento da denúncia do Caio. Sumiu do sistema, mas eu recuperei. A escola escondeu." O silêncio que se seguiu foi uma mistura de alívio e pânico. Davi não sabia se agradecia ou se fugia. Adriana, que ouvia da cozinha, entrou com os olhos úmidos. "O que você quer com isso, menina?" perguntou com voz baixa. Júlia respondeu com firmeza: "Quero ajudar. Quero que a história verdadeira seja contada." Lara surgiu atrás da porta, segurando um novo desenho. Entregou-o a Júlia. Era um retrato de Davi com as mãos acorrentadas, mas protegendo Lara com o corpo. Atrás deles, uma figura de olhos vermelhos, agora claramente identificável como Ederson. Júlia engoliu em seco. Aquilo era mais do que uma metáfora. Era um testemunho. Nos dias seguintes, a casa se transformou num ponto de conspiração silenciosa. Júlia passou a visitar o Santiago com frequência. Conversava com Adriana sobre estratégias, com Davi sobre o que havia visto e com Lara sobre seus desenhos. Aos poucos, os fragmentos começaram a se unir. Davi revelou detalhes importantes: o tom da voz de Ederson ao ameaçar Caio, o sussurro no ouvido dele quando achava que ninguém ouvia, o gesto mecânico de medo que Caio fazia ao ver o professor se aproximar. Era um padrão, uma construção lenta de dominação. E tudo apontava para um comportamento recorrente e predatório. Enquanto isso, Caio continuava enclausurado, agora acompanhado por uma psicóloga que fora contratada às pressas. Aos poucos, com muito esforço, começou a falar. Primeiramente em frases soltas, depois com mais consistência. A psicóloga, sensibilizada pelo relato, procurou os pais e sugeriu que fosse feita uma denúncia formal, mas avisou que, sem provas, o processo seria engavetado. Caio se recusava a ir à polícia. Tinha medo. E com razão. Mas então ouviu a notícia de que Júlia estava em contato com Davi, que haviam encontrado o documento perdido. E algo dentro dele se acendeu. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava mais sozinho. Caio decidiu visitar Davi. Foi num sábado à tarde. O reencontro foi silencioso, mas comovente. Abraçaram-se como irmãos sobreviventes de uma guerra invisível. Nenhuma palavra foi dita nos primeiros minutos.
Depois sentaram-se no quintal perto do jasmim e Davi disse: Eu faria tudo de novo. Caio respondeu: Eu também faria. Era um pacto, um recomeço, e ali nasceu a decisão que mudaria o rumo da história. Eles iriam contar tudo, juntos. Com o apoio de Júlia e da psicóloga de Caio, prepararam um dossiê com testemunhos, o documento apagado, os desenhos de Lara e um vídeo secreto. Sim, Lara havia gravado sem querer um áudio em seu tablet antigo, durante um dos dias em que estava escondida atrás da cortina da sala de teatro. O som era ruim, mas era possível ouvir a voz de Ederson, ríspida, pressionando um aluno. E, por fim, uma frase que calou todos que ouviram: Você sabe que ninguém vai acreditar em você. Era tudo o que precisavam. O material foi enviado de forma anônima para um jornalista local, conhecido por sua postura crítica e independente. Em poucos dias a matéria estava no ar. Título: Silêncio no Colégio Santa Margarida. O que há por trás da expulsão do aluno Davi Santiago? A matéria viralizou. As redes sociais, antes cheias de memes e deboche, tornaram-se campo de discussões acaloradas. A escola tentou negar, mas a pressão aumentou. O vídeo vazou. Os desenhos de Lara circularam e a verdade finalmente começou a ganhar forma. A diretora Carmen foi forçada a dar uma entrevista. Gaguejou, tentou desmentir, culpou os alunos, mas nada funcionou. Uma investigação interna foi aberta. Pais começaram a retirar seus filhos da escola. Outros exigiram transparência. O Conselho de Educação do Estado foi acionado. E pela primeira vez, o sistema começou a ruir. Ederson foi afastado temporariamente, mas a guerra estava longe de acabar. O colégio contratou advogados. Tentou culpar Davi por armação, mas os relatos de outros alunos começaram a surgir. Mais bilhetes, mais histórias. Um efeito dominó. Uma dor coletiva que agora encontrava espaço para se manifestar. A máscara havia caído. Na casa dos Santiago, a sensação era de respiro contido. Ninguém comemorava. Sabiam que o caminho era longo. Mas pela primeira vez, Davi dormiu com as janelas abertas. Lara sorriu sem medo. Adriana passou café e sentou-se à mesa com os filhos, dizendo: Não vamos fugir mais. Era o começo de uma nova fase. Mais dura, mais real. Mas enfim, limpa. O sol daquela manhã parecia zombar do caos que se espalhava. Um céu limpo, azul e calmo contrastava com o estado das coisas, como se o universo não quisesse se envolver com os dramas humanos. Desde que a reportagem fora publicada, a rotina da cidade mudou. Os corredores da escola, antes solenes, voltaram-se um campo de suspeitas e inquietação. Pais se dividiam em grupos. Uns defendiam a escola, outros exigiam justiça. Mas o que mais chamava a atenção era o silêncio do corpo docente, um silêncio denso que gritava mais alto do que qualquer declaração pública. Era como se tivessem sido arrancadas as máscaras de um sistema construído para manter a dor escondida. O afastamento do professor Ederson não acalmou os ânimos. Pelo contrário, o silêncio dele, frio, estratégico, inquietante, alimentava teorias. Ninguém sabia onde ele estava, nem o que faria. E, no fundo, havia um medo coletivo. O medo de que ele não fosse só um monstro isolado, mas parte de algo maior, mais antigo, mais sistemático. Começaram a surgir boatos de outros professores que sabiam e se calaram, de funcionários que acobertaram, de famílias influentes que pagaram para manter suas imagens intactas. A ferida estava aberta e sangrava para todos verem. Na casa do Santiago, a exposição trouxe efeitos colaterais. A rua que antes os ignorava, agora os observava com olhos cheios de julgamento ou admiração silenciosa. Alguns vizinhos se aproximaram oferecendo apoio. Outros atravessavam a calçada para evitar contato. Adriana sentia-se exausta, mas determinada. Não voltaria atrás. Não pediria desculpas por ter buscado a verdade, mas carregava a tensão no corpo como se fosse chumbo nos ombros. Dormia pouco, com medo de alguma retaliação. Vivia em alerta constante. E sentia, no fundo, que o pior ainda não havia acontecido. Davi retomou a escrita no caderno, mas agora, em vez de frases soltas e confusas, escrevia cartas. Cartas que nunca seriam enviadas. Uma para o pai, explicando o que aconteceu.
outra para Ederson, confrontando o silêncio dele, e outras tantas para Lara que ele colocava debaixo da almofada dela, como se fosse possível protegê-la com palavras. Ele sabia que o que fizeram não tinha como ser desfeito, mas talvez pudesse servir para que outras vozes não fossem silenciadas como a dela havia sido. Era essa esperança que o mantinha de pé. Lara, por sua vez, começou a regredir em alguns comportamentos. Voltou a fazer xixi na cama. Tinha pesadelos recorrentes. Recusava-se a falar em alguns dias, mesmo com a família. Desenhava menos. Passava longos minutos olhando para a parede, como se esperasse que algo saísse de lá. A psicóloga, consultada por Adriana, disse que aquilo era comum em traumas reprimidos, que ela precisava de tempo, mas Davi se culpava. Achava que, ao expor a verdade, também havia revivido a dor dela. E esse pensamento o atormentava mais do que qualquer ameaça externa. Caio, incentivado pela terapeuta, aceitou gravar um depoimento. Sua voz era trêmula, mas firme. Contou o que viveu com Ederson, desde os primeiros olhares condescendentes até os toques invasivos disfarçados de ajuda. Falou da vergonha, do medo, da sensação de impotência. Disse que Davi foi o único que fez algo. O vídeo, inicialmente pensado para ficar apenas nos autos do processo, vazou e viralizou. Não houve mais como negar. A verdade agora tinha rosto, tinha voz, tinha dor. A escola entrou em estado de contenção. Emitiu uma nota oficial negando o envolvimento institucional e responsabilizando Ederson como caso isolado. Mas era tarde demais. Ex-alunos começaram a se manifestar. Histórias antigas vieram à tona. Um professor que sumiu em 2015. Uma aluna que abandonou a escola do nada. Pais que pagaram silêncio. O colégio virou o centro de uma tempestade moral e judicial. A imagem antes impecável estava em ruínas, mas, curiosamente, ainda havia quem o defendesse com unhas e dentes. Para alguns, a verdade era um fardo incômodo demais para ser suportado. Júlia se tornara uma espécie de líder involuntária. Era procurada por outros alunos, jornalistas, ex-funcionários. Mas o peso dessa visibilidade cobrava seu preço. Começou a receber ameaças anônimas, mensagens dizendo para parar antes que fosse tarde demais. Fotos tiradas de longe, enviadas em silêncio, como lembretes de que estava sendo vigiada. A mãe dela quis tirá-la da escola, mas Júlia recusou, disse: "Se eu sair agora, eles vencem." E continuou: "Porque algumas verdades, uma vez ditas, não podem ser desditas." Em meio a esse colapso social, Davi passou a frequentar um grupo de apoio para jovens vítimas de violência institucional. A princípio, foi relutante. Achava que aquilo era perda de tempo. Mas quando viu outros meninos e meninas contando histórias parecidas, percebeu que havia algo maior do que a dor individual. Havia uma comunidade de feridos tentando sobreviver. Na primeira vez que falou, as palavras saíram aos soluços. Mas depois vieram em ondas. E com elas, o alívio. No entanto, nem tudo era cura. Na quinta-feira, Lara não quis levantar da cama. Ficou deitada, imóvel, não falava, não reagia. Foi levada ao hospital. Diagnóstico: crise de ansiedade severa, potencial gatilho traumático reativado. A médica foi clara com Adriana. Ela precisa de um ambiente seguro, estável, em paz. Mas como oferecer paz quando o mundo inteiro parecia em guerra? Davi ficou ao lado da irmã por horas. Passou a mão em seus cabelos, segurou sua mão pequena e leu em voz alta trechos de um livro infantil que o pai lia para os dois quando eram pequenos. Ao final sussurrou: "Você não está sozinha. Nunca vai estar." A menina, com os olhos marejados, apertou sua mão em resposta. Foi o único gesto, mas foi o suficiente. Naquela noite, Adriana escreveu uma carta à própria mãe, com quem não falava havia anos. Pediu ajuda, pediu abrigo, pediu um novo começo. Sabia que sua decisão de enfrentar o sistema poderia custar caro demais. Mas agora, tudo o que importava era proteger os filhos. Ainda que isso significasse abandonar a cidade onde cresceu, onde o marido foi enterrado, onde havia feito tudo o que podia e falhado. Dias depois,
Uma audiência preliminar foi marcada. Davi, Caio, Júlia e Adriana foram convocados. A tensão era palpável. O colégio compareceu com um exército de advogados. Ederson não apareceu, mas seu nome ecoava em cada depoimento. Era como uma sombra, um fantasma que todos queriam ver desaparecer, mas que ainda sussurrava pelas paredes da escola. Durante seu depoimento, Davi tremeu, mas não recuou. Contou tudo, cada detalhe, cada dor. Olhou para os olhos da juíza e disse: "Eu não me arrependo de ter protegido minha irmã. Eu só me arrependo de não ter feito isso antes." A sala permaneceu em silêncio por longos segundos após suas palavras. Era como se todos ali, por um instante, tivessem sentido o peso do que ele carregava. A audiência não teve decisão imediata, mas as reações foram claras. A promotora olhou para Davi com olhos marejados. Um jornalista ali presente escreveu: "Hoje vi um menino de 13 anos carregar o peso de um mundo que adultos se recusaram a segurar." Ao saírem do fórum, os 4 se abraçaram. Estavam exaustos, mas unidos, como nunca antes. E mesmo com o futuro ainda incerto, havia uma certeza entre eles. A verdade, uma vez dita, não poderia mais ser enterrada. E em algum lugar da cidade, escondido pelas sombras que ele tanto soube usar, Ederson observava e sorria. No dia da segunda audiência, a cidade parecia segurar a respiração. O fórum estava mais cheio do que o habitual. Jornalistas, curiosos, pais, professores e até antigos alunos do Santa Margarida ocuparam as cadeiras, como quem se prepara para um espetáculo que já não pode ser encenado com fingimentos. Do lado de fora, manifestantes seguravam cartazes com frases como "Vozes silenciadas", "Justiça por Lara" e "Davi é inocente". Adriana apertava as mãos dos filhos com tanta força que seus dedos doíam, mas não soltava. Não podia, porque agora, mais do que nunca, a família estava sozinha. Mas, ao mesmo tempo, jamais estiveram tão acompanhados. Ederson finalmente apareceu. Entrou pela porta lateral, de terno escuro e semblante frio, acompanhado por 2 advogados e uma expressão que misturava desprezo e autoconfiança. Seus olhos encontraram os de Davi por um segundo, e naquele momento, tudo congelou. Davi sentiu o mesmo frio na espinha que sentira meses antes, na sala de aula. Mas, desta vez, havia algo diferente. Ele não estava mais com medo. Não porque a ameaça havia desaparecido, mas porque agora ele sabia que não estava sozinho na luta, que sua verdade era partilhada, protegida, viva. O juiz que presidia o caso era direto, sem rodeios. Permitiu que os advogados apresentassem seus argumentos iniciais, mas estava claramente incomodado com a linha de defesa de Ederson, que insistia em chamar o episódio de invenção emocional, manipulação juvenil e vingança infantil por frustrações escolares. Quando foi a vez de Caio falar, a sala ficou em silêncio absoluto. O menino respirou fundo e começou. As palavras vinham com dificuldade, mas cada uma caía como pedra sobre o chão. Ele descreveu o padrão de abuso, as piadas de duplo sentido, os toques disfarçados de correção, as ameaças veladas, e, por fim, falou sobre o dia em que quase desistiu de viver. "Se não fosse o Davi, eu teria feito uma besteira. Ele me segurou no momento exato, mesmo sem saber tudo, mesmo sem entender tudo. Ele me protegeu antes que eu mesmo soubesse que precisava ser protegido." A promotoria apresentou os desenhos de Lara, o laudo psicológico que os interpretava como manifestações consistentes com eventos traumáticos diretos. O áudio gravado sem querer pelo tablet, o depoimento da psicóloga. Cada evidência era uma rachadura no muro de pedra que o colégio e Ederson tentavam manter de pé. Os advogados tentaram desqualificar Lara, alegando que crianças com deficiência auditiva têm percepções alteradas da realidade. Essa frase foi recebida com vaias. O juiz pediu silêncio, mas sua expressão era dura. Davi se levantou nesse momento e pela primeira vez pediu para falar, fora do protocolo. Com a permissão do juiz, Davi caminhou até o centro da sala. Seus passos eram firmes, ainda que por dentro tudo tremesse.
Ele olhou para Ederson, depois para a sala. Eu sou só um menino, começou, e sei que todo mundo aqui tem mais poder do que eu, mais dinheiro, mais voz, mais influência, mas nenhuma dessas coisas protegeu a minha irmã. Nenhuma dessas coisas impediu que o Caio fosse quebrado por dentro. Então eu fiz o que consegui. Fui expulso por proteger alguém. Fui xingado, esquecido, julgado. Mas faria tudo de novo, porque eu preferi carregar o peso da culpa a deixar que eles carregassem a dor sozinhos. A juíza interrompeu, emocionada, apenas para dizer: continue, garoto. A verdade precisa ser dita. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um ex-aluno, agora com 20 anos, se levantou no fundo da sala. Pediu a palavra. Disse que também havia sido vítima de Ederson anos atrás, que tentara contar, mas a escola abafou tudo. E um a um, outros começaram a se levantar. 3, 5, 10. A juíza interrompeu novamente, desta vez para registrar em ata que as denúncias apresentadas configuravam um padrão de abuso sistemático, encoberto por omissão institucional. O rosto de Ederson mudou. Pela primeira vez, o sorriso sarcástico sumiu. Sua postura caiu. Os olhos, antes frios, vacilaram. Ele tentou interromper, tentou falar, mas tudo o que disse foi: vocês não sabem o que estão fazendo. E essa frase foi a mais verdadeira de todas, porque eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, desenterrando anos de silêncio. Do lado de fora, a multidão crescia. Gritos de apoio, lágrimas, abraços. Pela primeira vez, Lara sorriu em público. Não falou, mas levantou um cartaz feito por ela. Obrigada, Davi. A imagem correu o país. Foi parar em jornais, sites, documentários. A menina que não falava gritou mais alto do que qualquer microfone poderia amplificar. Ao final da audiência, o juiz determinou o encaminhamento imediato do caso para processo criminal. Ederson foi preso preventivamente naquela tarde. A escola entrou com pedido de liminar para impedir a continuidade da investigação e teve o pedido negado. A diretora renunciou ao cargo. O Conselho Estadual de Educação iniciou um processo de cassação da licença da instituição. E nos bastidores, outras escolas começaram a revisar seus próprios históricos. Um efeito dominó, uma rachadura que se espalhava pelos alicerces daquilo que por décadas havia sido intocável. Na volta para casa, Adriana chorou em silêncio no banco da frente. Não era uma vitória, não completamente, mas era justiça começando a se fazer. E mesmo que a dor permanecesse, havia alívio, havia esperança. Davi, no banco de trás, olhava para o céu pela janela. Lara dormia com a cabeça encostada no ombro dele, e Caio, ao lado, segurava o caderno preto. Agora, ele escreveria também. Na semana seguinte, Davi recebeu um convite para voltar a estudar. Outra escola, mais humilde, mas com uma proposta nova. Um espaço onde a escuta seria prioridade. Ele hesitou. Disse que precisava pensar. Porque agora, ele entendia que estudar não era apenas decorar fórmulas, era se sentir seguro. E ele ainda não sabia se conseguia confiar. Lara começou terapia intensiva, com desenhos, com libras, com brincadeiras, e em um dos encontros pela primeira vez, disse em voz baixa e clara: eu tenho uma voz. A terapeuta segurou o choro. Sabia o que aquela frase significava, sabia o peso daquelas 4 palavras. Era o renascimento de algo que havia sido soterrado. Caio também recomeçou. Foi transferido para outra escola. Ganhou novos amigos. Começou a sorrir de verdade. Às vezes, ainda tinha pesadelos, mas agora tinha com quem falar quando acordava suando. Tinha uma rede. Tinha um nome limpo. Tinha voz. O sistema, por sua vez, tentou se reerguer. A escola contratou uma nova gestão. Mudou o nome. Fez campanhas de marketing, mas nunca mais recuperou a confiança da cidade, porque as cicatrizes estavam nas paredes, nos corredores, nas lembranças. E algumas marcas, mesmo invisíveis, nunca desaparecem. Davi, em seu novo quarto, olhava para a planta de jasmim no quintal. Ela havia florescido de novo. E ao ver as flores brancas balançando com o vento, ele sorriu pela primeira vez em meses. Sussurrou: pai, eu protegi ela.
Eu fiz o que o Senhor me pediu. E naquele instante, soube que, mesmo quebrado, mesmo expulso, mesmo ferido, ele venceu. O tempo passou. Não com pressa, mas também sem pausas. Como tudo o que carrega cicatrizes profundas, os dias agora tinham outra textura. Eram mais densos, menos previsíveis, mas também mais reais. Na casa simples do Santiago, os espaços ganharam novos significados. O quarto de Davi, antes um refúgio de silêncio e dor, tornara-se um pequeno santuário de reconstrução. Os cadernos continuavam lá, mas agora misturavam textos com recortes de jornal, fotos da família, pequenos bilhetes escritos por Lara. Cada página era um lembrete de tudo o que havia sido enfrentado, de tudo que ainda não havia sido esquecido. Lara, com a ajuda de sua terapeuta, avançava em passos pequenos, mas consistentes. Começou a se comunicar com mais fluidez, tanto pela língua de sinais quanto pela fala. Não era fácil, às vezes travava, às vezes chorava, mas, sobretudo, agora ela insistia, e isso era novo. Ela não desenhava mais monstros. Seus cadernos agora tinham casas, árvores, mãos dadas. Os olhos das figuras não eram mais vazios, tinham cor, tinham expressão. Quando perguntaram o que era aquilo, ela respondeu em libras com um sorriso tímido. Agora eu vejo as pessoas. Davi voltou a estudar, não sem resistência. Escolheu uma escola menor, longe dos holofotes, onde o diretor fez questão de recebê-lo pessoalmente e disse: "Aqui a gente escuta antes de punir." Ainda que desconfiado, Davi aceitou, e aos poucos foi reconstruindo a confiança em ambientes que antes só evocavam medo. Os primeiros meses foram duros. Sofria com olhares, com cochichos, com colegas que o reconheciam das reportagens. Mas aos poucos percebeu algo inesperado. Havia outros como ele, outros meninos e meninas marcados por dores silenciosas, por histórias não contadas. E com eles, Davi criou algo novo, um pequeno grupo de escuta e acolhimento. Caio, agora também matriculado na mesma escola, se tornou parte fundamental desse espaço. Os dois, juntos, eram o coração de um movimento que crescia devagar, mas firme. Não era ativismo, não era discurso político. Era só gente dizendo: eu existo, eu senti, eu sobrevivi. E isso naquela fase da vida era revolucionário. Caio começou a se interessar por psicologia. Dizia que queria ser alguém que escuta o que ninguém escutou quando ele gritou em silêncio. Era o modo dele de retribuir o que recebera. Júlia, por sua vez, tornou-se uma jovem conhecida nacionalmente, convidada para palestras, entrevistas, projetos sociais. Mas nunca deixou de visitar Davi e Lara. Levava livros, novidades e, o mais importante, presença. Quando a mídia tentou transformá-la em símbolo, ela recusou. "Não sou heroína, eu só parei de fingir que não via." Essa frase virou bordão de campanha sobre violência institucional que ganhou repercussão nacional. E mesmo contudo, ela mantinha os pés firmes na realidade. Dizia: "Os monstros mais perigosos não são os que gritam, são os que sorriem demais." Adriana voltou a trabalhar, agora em meio período em um centro comunitário que oferecia apoio à mãe solo. Seu cansaço continuava, mas era outro. Já não era o cansaço de carregar culpa, era o cansaço da reconstrução. Todas as noites, passava pela cama dos filhos, beijava suas testas e agradecia por estarem vivos, e juntos. Às vezes chorava ao lembrar de como quase perdeu os dois, mas também sorria, porque apesar de tudo, ainda os tinha ali. E isso, para uma mãe que enfrentou o mundo com um prato de arroz, era mais do que vitória, era milagre. A escola Santa Margarida foi oficialmente descredenciada um ano depois. Tentaram mudar de nome, de endereço, de identidade. Mas a cidade já havia absorvido a verdade. Ninguém mais queria vestir o uniforme azul e branco. Era como vestir as cores da vergonha. Famílias influentes, antes arrogantes, se calaram. Algumas mudaram de cidade. Outras pagaram caro por silêncio. Mas o estrago estava feito. E, de certa forma, o que aconteceu ali se tornou um símbolo para outras escolas, outras cidades, outros silêncios.
Ederson foi condenado. Não por todos os casos. Muitos já estavam prescritos, outros não tinham provas suficientes. Mas foi o suficiente para tirá-lo das salas de aula, da vida pública, da pose de exemplo. Sua imagem caiu. Seu nome foi apagado de placas de mérito, de listas de palestras. Ele tentou recorrer. Disse que foi vítima de histeria coletiva. Mas o tribunal foi claro. Seu crime não foi só o que fez, foi o que calou, foi o que ensinou aos outros a silenciar. No aniversário de 14 anos de Davi, fizeram uma pequena festa no quintal. Simples. Só a mãe, a irmã, Caio, Júlia e mais 2 amigos novos da escola. Houve bolo, risos e, pela primeira vez, música. Lara escolheu a canção. Era uma que o pai cantava no carro quando ainda estavam todos juntos. E quando ela apertou o play, todos ficaram em silêncio. Davi olhou para o céu. Não chorou. Mas dentro dele algo se abriu. Uma memória boa, enfim, sem dor. Era como se pela primeira vez pudesse deixar o passado descansar. Mais tarde naquela noite, ele escreveu sua última carta no caderno preto. Era para si mesmo. Você achou que não ia aguentar, mas aguentou. Você pensou em desistir, mas ficou. Você gritou mesmo sem som. E agora, pode descansar. Obrigado por não ter desistido de ser quem você era, mesmo quando o mundo te odiou por isso. Fechou o caderno, guardou na gaveta e respirou fundo. Não precisava mais escrever para sobreviver. Agora podia escrever para viver. Anos depois, aquela história ganharia outros nomes, outras formas. Seria contada em documentários, livros, palestras. Mas o que ninguém jamais conseguiu traduzir, nem com as palavras mais belas, foi o momento exato em que Davi escolheu o silêncio para proteger. E por isso foi expulso. E por isso foi julgado. E por isso salvou. Porque às vezes o amor é exatamente isso. Escolher cair sozinho para que o outro continue de pé. Anos se passaram. O tempo, como sempre, tratou de reorganizar os fragmentos da história. Mas nem tudo foi esquecido. Algumas memórias se tornam cicatrizes visíveis apenas para quem as carrega por dentro. Davi Santiago agora tinha 18 anos e, ao olhar para trás, enxergava não só a dor que viveu, mas também a força que dela emergiu. Ele não era mais o menino que escrevia no escuro, nem o adolescente que foi expulso por fazer o certo. Era um jovem com marca profunda, mas com os pés firmes e o coração inteiro. Estava prestes a entrar na faculdade de letras, queria ensinar, mas não da forma como aprendera. Queria construir espaços onde alunos pudessem existir sem medo, onde a escuta fosse regra e não exceção. Ele sabia que a palavra pode ferir, mas também pode curar. E era com essa convicção que caminhava. Às vezes ainda se lembrava de Ederson. Não com ódio, mas com o tipo de compaixão que apenas quem sobrevive ao pior pode sentir. Ele era um monstro, mas antes disso, foi um homem que ninguém olhou de verdade. Isso não justificava, mas explicava. E explicar era, para Davi, um passo além da vingança. Era redenção. Não para quem machucou, mas para quem sobreviveu. Lara agora tinha 15 anos. Comunicava-se com liberdade, sorria mais, e havia se tornado uma espécie de guardiã das outras meninas da escola. Era doce, mas firme. Sempre que percebia algo errado, ela dizia: "Não deixa para depois. O silêncio vira prisão." Criou, junto com outras colegas e professores, um projeto chamado Vozes Primeiras, voltado para crianças com deficiência que passaram por traumas escolares. Seu talento para desenho floresceu. Suas ilustrações foram publicadas em um livro infanto-juvenil baseado na história de Davi, e que ela mesma ilustrou com uma ternura que fazia qualquer adulto chorar. Caio também encontrou seu caminho. Ingressou no curso de psicologia. Em sua carta de motivação para a universidade escreveu: "Quero ser o adulto que o Caio de 13 anos precisava, mas nunca teve." Sua jornada foi marcada por recaídas, dias ruins, mas também por pequenas vitórias. Uma conversa honesta com o pai, um abraço com a mãe, que pela primeira vez pediu desculpas por não ter escutado. Ele não se tornou um símbolo público, preferia atuar nos bastidores.
Mas cada vez que ajudava alguém a entender a própria dor, sentia que salvava um pedaço de si mesmo também. Júlia, agora envolvida com direitos humanos, cruzava o país em palestras e oficinas. Era respeitada, admirada, mas por dentro carregava a lembrança de um dia em que ela escolheu não se calar. E isso mudou tudo. Nunca se declarou líder, nunca quis título. Dizia apenas: fiz o que qualquer pessoa decente faria. O problema é que o decente virou exceção. Recebia cartas de estudantes do Brasil inteiro, contando histórias de abuso, silenciamento, invisibilidade. E em cada resposta que escrevia, ela plantava uma semente. Você não está sozinho. E nunca esteve. Adriana, por fim, voltava a caminhar com passos mais leves. Depois de anos trabalhando em abrigos e centros de apoio, foi convidada a coordenar um projeto municipal de proteção a famílias em vulnerabilidade. Seu nome, antes carregado de olhares tortos, agora era símbolo de coragem. Mas ela não se importava com isso. O que mais valorizava era tomar café com os filhos, sem medo de que o mundo os destruísse no dia seguinte. Seu amor foi o que os manteve vivos. E mesmo que tivesse desmoronado em vários momentos, nunca os deixou sozinhos. No cenário maior, mudanças começaram a acontecer. Políticas públicas de escuta ativa foram criadas nas escolas da região. O caso de Davi se tornou referência em cursos de formação de professores. Um documentário independente, premiado no exterior, levou sua história ao mundo. E o mais importante, centenas de estudantes, inspirados pela coragem de um menino que caiu calado, começaram a erguer suas próprias vozes. A corrente de silêncio havia sido quebrada e não podia mais ser remontada. A mente disciplinada de Davi foi o que o sustentou quando tudo desabava. Sua capacidade de resistir, de persistir mesmo quando ninguém acreditava nele, foi uma força silenciosa, mas imbatível. Já a mente sintética despertou quando ele conseguiu unir os fragmentos do que vivia e perceber que sua dor fazia parte de algo maior. Que seu caso não era isolado, era espelho de um sistema inteiro. Sua criatividade surgiu não em obras de arte, mas na forma como encontrou maneiras de sobreviver, nos cadernos, nas cartas, nos gestos de proteção à irmã. Foi um ato de criação, mesmo diante da destruição. E com o tempo, essa mente criativa ajudou-o a transformar trauma em narrativa. Ferida em ponte, dor em legado. O respeito, talvez, tenha sido o fio mais delicado de todos. Davi escolheu respeitar a dor dos outros, mesmo quando não era ouvido. Respeitou Lara ao não forçá-la a falar. Respeitou Caio ao não expô-lo. Respeitou a si mesmo ao não trair seus próprios limites. E foi essa integridade que, no fim, o manteve inteiro. A ética esteve presente em cada escolha difícil. Quando poderia ter se calado. Quando poderia ter mentido para se proteger. Quando foi tentado a odiar, mas escolheu compreender. A ética ali não foi uma teoria, foi prática. Uma prática difícil, crua, real. Como deve ser. A empatia, por fim, foi seu maior dom. Davi enxergava além do visível. Sentia o que ninguém dizia. E por isso reagia não ao que via, mas ao que intuía. Protegeu, mesmo sem provas. Confiou, mesmo sem garantias. E foi essa empatia que o fez agir, quando ninguém mais teve coragem. E no topo de tudo isso, havia a metacognição, a consciência, a capacidade de pensar sobre sua própria dor, de compreender suas emoções, de transformar seus pensamentos em ações conscientes. Isso o fez crescer. E esse crescimento o levou a um lugar de maturidade emocional muito além da sua idade. No último dia do ensino médio, Davi foi convidado a fazer um discurso. A escola toda o aplaudia antes mesmo dele abrir a boca. Ele subiu ao palco, respirou fundo, olhou para Lara na plateia, para Caio ao lado dos colegas, para Adriana chorando ao fundo e disse apenas: "Eu não vim aqui hoje para contar a minha história. Eu vim dizer que todo mundo aqui carrega uma. E que às vezes tudo o que alguém precisa é de uma pessoa que escolha acreditar, mesmo sem entender. Eu fui expulso por proteger alguém. E hoje estou aqui porque alguém me protegeu também. Obrigado."
Houve aplausos, lágrimas, mas, acima de tudo, silêncio. Um silêncio diferente daquele que Davi conheceu anos antes. Era um silêncio respeitoso, maduro, cheio de sentido. Um silêncio que escuta, acolhe, sustenta, porque no fim, a verdadeira revolução não foi a que apareceu nas manchetes. Foi a que aconteceu dentro de cada um que ouviu sua história e decidiu nunca mais calar.